Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizem um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o acréscimo. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, abençoe agora o nosso estudo, nosso tempo junto, possamos entender e crescer com o alimento espiritual. Abençoe agora, nos pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então sentar esta manhã o capítulo 3 de 1 Coríntios, e hoje nós vamos ver um novo capítulo e nós vamos ver um novo tema, traçar um novo tema dentro do contexto total desta epístola. E nós vamos hoje ver algo que pula das páginas, a gente vê isso aqui nos primeiros 7 versículos, falando sobre carnalidade e espiritualidade. Então, nós vamos ver hoje, ou começar a ver hoje, o retrato de um crente carnal. O retrato de um crente carnal. Paulo aqui, ele começa no versículo 1, se dirigindo às pessoas, chamando elas de irmãos. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Então, ele está falando com pessoas salvas. Muita gente acha que se alguém é carnal é porque a pessoa não é salva. Se a pessoa é crente, é salva, então ela não tem como ser carnal. Muita gente acha que não é compatível alguém ser salvo e ser carnal. Se você é salvo, você é espiritual. Se você não é espiritual, você não é salvo. Bom, aqui temos Paulo falando justamente o quê? Irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Então Paulo está falando para pessoas que são irmãos, que são salvos, que são crentes, agora não são espirituais, são carnais. Então, é possível o crente sim ser carnal e ser, obviamente, salvo. Não é o ideal, não é o desejado, não é o que Deus quer, mas é uma possibilidade real. Se não fosse, então, versículo 1 de 1 Coríntios 3, a gente tem que tirar da Bíblia, descartar completamente, mas não, está lá por um motivo. Então é bem possível sim isso acontecer. Então, isso deixa claro que os salvos, eles enfrentam essa luta, essa briga, essa dificuldade entre o espírito e a carne. É um problema muito comum na vida de muitos crentes. Agora, aliás, eu devo dizer, é muito comum não. Todo crente batalha essa luta. Todo crente tem isso, porque o crente tem tanto a natureza carnal quanto a natureza espiritual. E os dois estão brigando um com o outro. E quem sai ganhando, como a gente sabe, é aquela parte que a gente alimenta mais, que a gente dá mais atenção, que a gente dá mais cuidado. Se a gente ficar paparicando a carne, cedendo para a carne, alimentando a carne, então a carne vai ficar forte e vai sempre surrar o espírito. Né? Não o Espírito Santo, não o Espírito com maiúsculo, mas o Espírito do homem. Se a gente, por outro lado, alimentar o Espírito, o lado espiritual, fazendo coisas espirituais, lendo a Bíblia, ouvindo pregação, tempo de oração, comunhão com Deus, enfim, alimentando o Espírito, então quem vai levar uma pisa, uma surra, é a carne. E nós vamos saber isso pelos frutos e pelas nossas vidas, como nós lidamos, com as decisões, com quem andamos, o que fazemos e assim por diante. Mas Paulo aqui está escrevendo a uma igreja. Você vê lá no primeiro capítulo, ele está escrevendo uma carta para uma igreja. Só que lembrando que uma igreja são pessoas, não está escrevendo para uma denominação, não está escrevendo para uma associação, não está escrevendo para um prédio, um endereço. Igrejas são pessoas, ele está escrevendo para pessoas, e pessoas têm então essas características. Então, nós vamos começar a ver hoje algumas características de um crente carnal, e vamos aplicar isso a nós mesmos, tá? Não vamos aplicar isso aos outros, tá? Não vamos ficar aqui dizendo, pastor, eu conheço o fulano, eu conheço assim, inclusive aqui, bonzinho assim, assado. Não, vamos aplicar essas coisas, essas características, por nós mesmos, para a gente tentar identificar. Então vamos ver então esse retrato, ou esse molde, essa reflexo de um crente carnal. E vamos ver a primeira característica, no versículo 1. A primeira característica de um crente carnal
para identificar, e como eu disse, não é para você identificar nos outros, é para você e eu identificarmos em nós mesmos. Tá? Primeira característica que nós vamos ver, porque Paulo aborda primeiro, é a ausência de crescimento espiritual. A ausência de crescimento espiritual é um marco de carnalidade. Não tem outro jeito de falar. A imaturidade ou falta de crescimento, elas são a mesma coisa. Se você não está crescendo espiritualmente, então você vai ficar imaturo. Então, crentes carnais, eles se portam como crianças. E se você conhece crianças, quanto menor a criança, aquela criança, aquele bebê, ele se acha o centro do universo. Aquele nenenzinho, quando ele está com fome, para tudo, não quer saber que é 3 da manhã, não quer saber que acabou o leite, não quer saber que... Não interessa, eu estou com fome, me dê comida agora, ou eu vou berrar, espernear, gritar até que me dê comida. Por quê? Porque ele é o centro de tudo, o mais importante é o que ele quer. Então, o crente carnal é a mesma coisa, o crente carnal, ele se acha que tudo gira em torno dele. Todas as decisões vai ser o que é melhor para ele, nunca pensando nos outros, nunca pensando na Bíblia, nunca pensando em Deus, mas o que é bom para ele, o que satisfaz ele, o que ele quer, o que ele deseja. Agora, vou dizer uma coisa, isso não é bonito em crianças, muito menos em adultos. Tá? Não é bonitinho uma criança achando que tudo gira em torno dela. Isso é horrível, uma coisa dessa, quanto mais em adultos, quanto mais em pessoas já crescidas. Então, quanto mais menino é a pessoa, mais importante as suas opiniões, suas ideias, suas motivações, né? Tudo é o que a pessoa acha. Então, essas pessoas geralmente, elas são salvas, talvez há algum tempo, muito tempo, pouco tempo, mas são salvas, mas continuam no nível espiritual de alguém que foi salvo ontem. É como uma criança. O Liam, meu neto, ele vai fazer 5 meses, mas ele já cresceu muito de quando ele tinha 1 mês. Agora imagina se você tem uma criança de 5 meses, mas tem as mesmas características, comportamentos de uma criança de neném de 1 mês. Aí você imagina uma criança de 1 ano que se porta como alguém de 1 mês. Ou uma criança com 5, 6, 7 anos que se porta como uma criança de um mês. Pastor, mas você tem uma criança com 10 anos de idade, né, se comportando como um neném de 1 mês, então aquela criança é retardada, ou seja, é atrasada, não está crescendo corretamente. Exatamente. O retrato do crente carnal é um crente que espiritualmente ele é retardado. Ele está atrasado. Ele não cresce, não cresceu. É para ter crescido, mas não cresceu. Com 10 anos, a criança é para estar falando, se alimentando, tomando banho, trocando roupa, estudando, aprendendo a ler, escrever, enfim, fazendo um bocado de coisa já com 10 anos. Mas não. Aquela criança que está lá não se levanta, não anda, não mexe, não fala, não se alimenta, não faz nada. É normal? Não. É bonito? Não. Algo está errado. Pois bem, espiritualmente tem muito crente assim. Talvez foram salvos há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, mas são como se nasceram de novo ontem. Tem o mesmo nível espiritual das pessoas que levamos a Cristo ontem, durante a evangelização. Nada, crescimento zero. Agora entenda, todo mundo começa no zero. Todos nós aqui já tivemos 1 mês de idade, 2 meses de idade. Todos nós aqui estivemos naquela fase, mas hoje passamos disso. Então, espiritualmente é a mesma coisa, todo mundo começa recém-nascido, todo mundo começa como bebê em Cristo. E aqui Paulo fala, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Fala, vocês são crianças em Cristo, vocês são meninos, vocês são moleques em Cristo. Vocês não cresceram, eu não posso falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Ou seja, o carnal é um menino espiritual. Carnal é o menino. Espiritual é o adulto, espiritual é o maduro, espiritual é o crescido, desenvolvido. E essas pessoas na igreja, que Paulo chama de irmãos, ou seja, eram salvos, não tinham crescido, estavam atrasados. Algumas categorias de ausência de crescimento espiritual, presença de carnalidade, são pessoas que são salvas há algum tempo, por exemplo, participam dos cultos, mas não em todos os cultos. Não todos, porque é exagero, né, pastor? Todo culto também. Eles têm amigos salvos, mas também têm amigos perdidos. Jogam nos 2 times, digamos assim. No que se diz a crescimento, eles dão 1 passo para frente e 2 para trás. Aí dão 3 passos para frente, 2 para trás. 1 para frente, 4 para trás, ou seja, eles ficam assim, ó.
Eles ficam assim, eles sobem e descem, vão e voltam. Não há um crescimento contínuo. Agora entenda, ninguém cresce assim, ó. Ninguém cresce assim. Todos nós crescemos com altas e baixas. Só que a soma das altas precisa ser maior do que a soma das baixas. Porque se a soma das baixas for maior, então você vai descrescer, vai diminuir. Você não vai crescer. Então eu entendo, ninguém cresce assim, estratosfericamente, numa reta linear para cima. Eu entendo isso. Mas a soma precisa ser para cima e não para baixo. E o problema daquela pessoa que fica subindo e descendo sem sair do lugar, ou pior, diminuindo o seu nível, nós temos aquela parábola que Jesus falou, onde fala que um espírito imundo, quando ele sai de uma casa, ele vai e busca em lugares áridos 7 espíritos imundos piores do que ele, e volta, e faz então a sua morada. E aí fala que o segundo estado é pior do que o primeiro. É exatamente o que acontece. Quando você vive uma vida e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, a cada descida, o segundo estado é pior do que o primeiro. Ou seja, a cada descida, você desce um pouquinho mais. Então, onde você tinha... E ali não está falando sobre possessão demoníaca, ele não está falando sobre nada disso. Ele está falando sobre influência, tá? do pecado, influência de espíritos imundos, influência diabólica, demoníaca na vida da gente. Tá? Então, ali está falando sobre o dia a dia. Então, alguém que tinha um espírito imundo incomodando, está aqui embaixo. Aí, ele se livra daquele espírito, ele dá um passo para frente. Opa, beleza. Só que se ele não tomar conta, a Bíblia fala que o espírito vem, vê a casa limpa, varrida e aberta. Ou seja, não fechou a porta, deixou a porta aberta. Então, ele se livrou de um. Opa, beleza. Só que esse um foi embora e voltou com quantos? 7 mais ele. Então, agora são 8. Agora uma queda. Aí nessa queda, ele vai dar uma melhora. Ele vai expulsar, ele vai se livrar dos 8. Beleza. Só que cada um daqueles 8 vai embora e busca 7 em cada. Aí tudinho volta. Aí faça os cálculos como rapidamente o terceiro estado é pior do que o segundo. Então a coisa vai fazendo assim, vai ficando cada vez pior. Então é muito perigoso alguém, um crente que fica subindo e descendo, um crente que não tem um crescimento, mesmo que aos trancos dos barrancos, mas crescimento. Ninguém cresce, como eu disse, é muito difícil, não vou dizer impossível, mas é muitíssimo difícil alguém crescer assim. Agora tem que ser assim. Então, é um exemplo de carnalidade. Tá? É um deles. O que mais? Eles dizimam, mas não fielmente. Quando dizimam, não dizimam fielmente e não corretamente. Pessoal, o que é dizimar corretamente? Bom, eu só vou dizer isso sobre dízimo. Dízimo são as primícias. Deus não está interessado nas sobrícias. Então, a gente não dizima o que e se sobrar. Isso não é dízimo, gente. Isso não é dízimo. Se você dizima no final do mês com o que sobra, se sobra, isso não é dízimo. Você pode até dar na igreja, mas aquilo não é dízimo para Deus. Você não vai receber a bênção, você não vai receber o que você deveria, porque Deus quer as primícias. Dízimo é mais a ver com confiança e fidelidade em Deus do que com dinheiro. E tem mais, dízimo não é só dinheiro não, dízimo também é tempo. Tempo. O dízimo é 10% do seu acréscimo. Não é só do seu acréscimo material financeiro, mas do seu acréscimo de vida. Deus lhe deu 7 dias semana passada. 7 dias equivale a 168 horas. Então nós devemos a Deus semanalmente entre 16 e 17 horas toda semana para Deus. Então você tem que dedicar esse tempo para Deus. Como? Bom, você vem para todos os cultos, evangelizar uma vez por semana pelo menos, ler sua Bíblia e orar, você consegue tranquilamente fazer às 17 horas. Agora, você vem para o culto uma vez por semana, nunca vai evangelizar, lê a Bíblia quando dá vontade e não ora, ou ora só 5 minutos por dia, então você está em débito. E o que acontece quando a gente está em débito com Deus no dízimo, seja ele no dinheiro, seja ele em talento, seja ele em tesouro, então Deus vai tomar o seu dízimo. A Bíblia fala, lá em Malaquias fala assim, roubará o homem a Deus? É uma pergunta retórica. Como é que o homem vai roubar a Deus? O homem não vai roubar a Deus. Tá? Se você rouba a Deus, Deus vai e toma de volta. Deus não vai deixar você levar o que é dele, ele vai tomar o que é dele. Só que é uma diferença. Ou você dá confiando e recebe a bênção,
ou Deus vai lá e toma e você não recebe nada, mas você vai ficar sem aquilo que pertence a Deus. Seja ele tempo, tesouro ou talento. Como é que Deus vai roubar meu tempo? Bom, tem várias formas. Número um, você vai fazer alguma coisa, vai demorar mais tempo do que demoraria. Você vai pintar uma parede, só que você percebe que está pintando, aí você sem querer, chuta um balde, não, foi Deus que mandou um anjo chutar o balde. Chutou o balde, agora você vai ter que comprar mais tinta, limpar aquela bagunça, e aquilo que ia demorar 1 hora vai demorar 3. Você ia fazer uma coisa no centro, pegou um ônibus, o ônibus quebrou, aí foi assaltado o ônibus, aí furou o pneu, em vez de chegar no centro em 1 hora, demorou 3. Então, esse tipo de coisa, o tempo vai vazando. E tem outra coisa, Deus pode deixar acumular o tempo e receber tudo no final da vida, tirando anos de sua vida. Israel fez isso. Israel, como nação, não respeitou o sábado de Deus. Ou seja, roubaram esse tempo de Deus. Deus deixou passar um monte de ano. Aí depois ele falou assim, ok, agora vocês vão tudinho para cativeiro. E vocês vão passar exatamente no cativeiro, em outra nação, o tempo que vocês me roubaram, dos sábados que vocês não guardaram. Nós não somos judeus, não temos que guardar sábado, coisa nenhuma. Mas o princípio é o mesmo. Deus pode receber esse dinheiro. Ó, se você roubou meu tempo não tanto tempo assim, então eu vou tirar X anos da sua vida. Sabe de uma coisa? Deus vai receber o que é dele. Homem nenhum. E tem mais. Isso não é só, mas eu não sou crente. Não interessa se é crente, se é batista, se é o que seja. O dízimo é tudo. Que é 10% de todo mundo. Não interessa. É de Deus. Pertence a Deus. E nós devemos entregar então para Ele. Então, o que mais? Outra característica de falta de crescimento espiritual é crentes que levam uma vida dupla. Uma duplicidade de vida. São uma coisa na igreja, são outra coisa no trabalho, outra coisa em casa, outra coisa com os amigos, outra coisa não sei aonde. Então, não é a mesma pessoa, é uma duplicidade, ou às vezes uma triplicidade, ou até uma, não sei se existe quadruplicidade, mas aí vai. Então, é como se forem esquizofrênicos. Né? Eles têm que ver onde é que eu estou para saber como é que eu vou agir. Tá? Isso é o quê? Isso é um sinal de falta de crescimento espiritual. Tá? Então, nós temos que ter cuidado, porque essas coisas são algumas que eu mencionei, mas são coisas que mostram, são como se fosse um termômetro para saber como é que está nosso crescimento espiritual. É como você está doente, você pode ir no médico, está em casa, sua mãe pega o quê? Pega o termômetro e bota embaixo da língua para saber se você está com febre. Por quê? Porque a febre é indicativo. Se a sua temperatura está muito alta, muito baixa do que deveria, aquilo indica alguma coisa de que está errado. Aqui é um termômetro. Então, se estamos falhando nessas áreas, se estamos identificando algumas dessas situações de nossas vidas, então está apontando para uma falta de crescimento espiritual, que faz parte de um quadro de anemia de espiritualidade. É um retrato do crente carnal. E nós não devemos ser crentes carnais, porque isso não é o que Deus quer e no fundo não é o que nós somos. Uma última característica do crente carnal é que eles culpam as pessoas. Nunca a culpa é deles. A culpa é do pastor, da minha mãe, do meu pai, do patrão, do governo. É porque está muito quente, está muito frio, é porque a inflação está alta, a inflação está baixa, porque a culpa é de alguém, só não é deles. E o problema é que o primeiro passo para qualquer pessoa resolver qualquer problema é assumir a responsabilidade, é tomar posse daquele problema. Enquanto o problema é por culpa dos outros, nunca vai resolver o problema. Nunca vai fazer. A culpa não é minha, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Então o que eu posso fazer? Até a gente falar o problema é meu, eu tenho que lidar com isso. A responsabilidade é minha. E o crente carnal não faz isso. Ele joga a culpa, né? E automaticamente ele se livra, ele acha da responsabilidade. Ok, vamos lá. Segundo ponto do retrato de um crente carnal, o primeiro é a ausência de crescimento espiritual. A segunda coisa é que crentes carnais, eles relutam e rejeitam com o que é pregado. Olha o versículo 1 ainda. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais. Paulo está dizendo aqui, eu não pude falar com vocês como espirituais. Por quê? Porque o crente carnal, ele resiste, reluta e não aceita o que é pregado. Ele ouve, ele pode até balançar a cabeça, pode até sorrir, pode até falar amém, pode até bater palma, mas no interior, no coração, ele não aceita. Ele reluta, ele rejeita, ele tenta buscar motivos e justificações de por que aquilo é errado. Tem uns que vão até na internet buscar no Google para ver se encontra algum doido por aí que apoia a versão que eles criaram da verdade. Eu chamo eles de
não de teólogos, mas teólogos. Tá? Teólogos, eles vão para o Google procurar algum doido, e acredita, na internet você vai ter doido para toda loucura. Você quer encontrar alguém que acha que chupando melancia você vai para o céu, você vai encontrar um doido que acha que chupando manga, melancia, maracujá você vai para o céu. Não falta doido para toda loucura. Então, em vez de ir para a palavra de Deus, em vez de ouvir a pregação bíblica, o carnal ele reluta e rejeita. E Paulo fala, não vos pude falar como espirituais. Ou seja, eu não posso falar com vocês claramente como espirituais, por quê? Porque vocês rejeitam. Vocês são meninos. Vocês não entendem, vocês não compreendem. Tá? Então, o que acontece é que essas pessoas, por não estarem dispostos ou capazes de aceitarem o básico, o beabá, digamos assim, então Deus não revela nada mais. Ó, Deus trabalha assim. Deus ele não vai dar para você a caçamba inteira. Deus não vai dar para você toda a verdade contida nas Escrituras. Não vai fazer isso. Nem Ele vai mostrar para você todo o plano para a sua vida, de uma vez só. Não, Ele vai fazer aos poucos. Então Ele te mostra um pouco de verdade, Ele te dá um pouco de luz. Você recebe aquela luz, Deus fala, então um pouquinho mais. E um pouquinho mais. E ao passo que nós vamos recebendo, Deus vai soltando. Então, Ele não chega lá e levanta a caçamba toda e pum, despeja tudo em cima da gente. Não. Ele vai aos pouquinhos. É uma pá aqui, é uma lata ali, é um pouquinho mais aqui, um carrinho de mão, aos pouquinhos. Ele vai liberando e vai dando. Mesma coisa com a sua vida. Sabe, eu sou salvo agora há 27 anos. Quando eu fui salvo há 27 anos, se você me dissesse que hoje, 27 anos depois, eu estaria onde que eu estou, eu pirava. Eu sairia correndo com os braços para cima. Não! Pânico total. Então Deus não faz isso. Ele vai mostrando aos poucos. Agora é o seguinte, quando Deus mostra e a gente rejeita, sabe o que Ele faz? Ele para. Ele para, fala, tudo bem. Eu sou paciente, nós vamos parar. Quando você quiser continuar, você me diga. Quando você quiser aceitar, você me diga. E a gente continua. Mas até a gente aceitar aquela luz, aquela verdade, não vem mais. Não vem mais. Vai ficar estancado, parado, atolado, preso ali. Não que Deus quer isso. Mas é que Deus não pode nos dar, como Paulo falou aqui, não vos pude falar como espirituais. Paulo fala, eu não posso falar tudo aquilo que eu gostaria, eu não posso transmitir, eu não posso tratar de vocês. Por quê? Porque vocês não são espirituais. Eu vou dar um exemplo com o Neto Lima, fazer 5 meses, eu não posso sentar com ele e ter uma conversa sobre a Bíblia. Aliás, sobre nada, na realidade. Por quê? Porque ele não é maturo bastante. Ele não tem a linguagem para discutir nada, ou nem Bíblia, nem nada. Então nós temos que crescer, e ao passo que ele vai crescendo, quando tiver uns 4, 5, 6 anos, aí nós já podemos falar alguma coisa com ele, limitado no vocabulário, entendimento dele, mas poder, como a mãe do Liam, Michele, a Gabriela, minhas filhas eram menores, a gente saía, sempre comentava, olha o céu e as nuvens e as coisas, e olha o que foi que Deus fez, e o que foi quem criou isso, e quem foi que trouxe essas coisas, e tudo isso a gente ia tratando dentro do entendimento e vocabulário que eles entendiam. E com o passar do tempo, nós fomos aumentando e aumentando, e é assim que Deus faz. Agora, até o Liam, ou qualquer outra pessoa, criança, tiver o crescimento e o vocábulo necessário, a gente não pode tratar de assuntos maiores. Senão vai ser o quê? Um desperdício de tempo e uma chatice para o coitado do Liam. A pessoa sentar o Liam e falar, agora Liam, nós vamos falar sobre escatologia, nós vamos falar sobre as posições de escatologia. O Liam vai estar lá assim, tem coisa melhor para fazer, não. Não vai surtir nenhum benefício para ele, não vai ser interessante para ele, não vai entender nada, ele vai ficar só chateado. É a mesma coisa. Você tentar falar coisas espirituais para alguém carnal, Jesus falou, jogar pérolas aos porcos, porque o porco está interessado em ervilha. Pérolas têm muitíssimo maior valor, mas para o porco, o que o porco quer saber com pérola? O porco não quer saber de pérola. Ele vai pensar que a pérola é uma ervilha. Aí ele vai lá, vai morder a ervilha, vai fazer o quê? Quebrar o dente do porco. Quer dizer, você perdeu a pérola de grande valor e o coitado do porco nem matou a fome dele e quebrou o dente. Ou seja, todo mundo sai perdendo. Então não jogue pérolas aos porcos. Salomão falou, não responda um tolo conforme a sua
estultícia, sua tolice. Por quê? Se o cara é tolo, o que você vai falar sabedoria? A Bíblia fala que o tolo odeia sabedoria e odeia o sábio. Então, se você é sábio, não vai perder o seu tempo tentando impartar, aconselhar sabedoria para o tolo, porque o tolo não está interessado. Você vai frustrar o tolo e se frustrar. Tá? Então, eles relutam e rejeitam o que é pregado, então Deus para. Deus ele estanca, ele bota o freio. Tá? E minha pergunta é, por que se preocupar com o arrebatamento se você ainda não decidiu vir para o culto toda semana? Não, pastor, eu quero saber. Muita gente pergunta isso, né? Como esse arrebatamento e como vai ser? Calma aí, você vem para a igreja uma vez por mês. Por que esse interesse todo de como vai ser o céu? Que interesse é esse? Você mal vem para a igreja, cara. Então, primeiro as coisas primeiro, mas todo mundo, não. Bem, todo mundo não, mas muita gente quer saber das grandes verdades de Deus, mas não querem receber e aceitar as verdades mais simples que tem. Né? Porque se preocupar com as riquezas de Cristo se você não está juntando riqueza de Cristo. Você não tem interesse. O seu interesse é juntar riquezas nesse mundo. O que interessa é riquezas celestiais? O senhor não está interessado. Então, eles relutam e rejeitam aquilo que é pregado. E é como a gente querer servir para uma criancinha um filé mignon. Aquele filé mignon bem mal passado, aquela picanha, aquela gordurinha, assadinho. Aí você dá para uma criança, a criança sabe o que ela quer? Ela quer leite. Ela não tem nem dente para mastigar aquilo. Então isso é um desperdício. Então primeiro, todo mundo começa no leite. Agora chega uma hora que aquela criança vai dizer, eu quero não mais leite, eu quero aquilo ali. Eu quero aquele filé, eu quero aquela picanha, eu quero aquilo, eu quero mais esse leite. Isso é o normal. Anormal é ter alguém com 15, 20, 30, 40 anos ainda só tomando leite. Tomando leite. Então, isso também é errado. Então, outro termômetro para saber o nível de carnalidade da gente é nós relutamos e rejeitamos a pregação. Quando for a pregação, não estou dizendo a minha pregação, falo a pregação da palavra de Deus, as verdades, as doutrinas de Deus. Porque se a gente rejeita, entenda outra coisa aqui, muito importante eu falar isso, muito oportuno, é o seguinte, nós não devemos aceitar toda e qualquer pregação não, porque tem muita coisa aqui por aí, é pregação, que não é pregação coisa nenhuma, é aberração. Eu estou falando sobre pregação bíblica, estou falando de alguém que prega a palavra dentro do seu contexto, tá? Uma verdade textual, biblicamente contextualizada, tá? Porque tem muita coisa por aí, voltando mais vezes para a internet, que mais tem mensagens de todo tipo de doido pregando cada heresia, abominação que não tem fim. Então não é simplesmente toda pregação que você ouvir, você vai ter que aceitar aquilo porque foi pregado. Se é pregado, então está certo. Não. Você tem que ter o discernimento. E por isso que é importante você não ser um crente carnal, porque o crente carnal, ele não discerne. O crente carnal, ele ouve uma pregação mentirosa, esdrúxula e falsa e aceita. Por quê? Porque a carne está lá em cima e o espírito está lá embaixo. A antena está desligada. Então o crente carnal, ele não vai ter a sua consciência exercitada, não vai ter a sua inteligência espiritual ligada. Por quê? Porque ele está carnal. Então ele vai estar desprovido de um grande escudo que Deus dá, que é a sua espiritualidade. Mas se o seu escudo, que é para ser grosso e grande, ele na realidade parece uma tampinha de garrafa de refrigerante, porque você diminui tanto a sua espiritualidade, não vai servir de nada aquilo. Então é outro problema que é tanto a causa quanto o efeito. E vamos ver então hoje mais uma coisa e a gente encerra. Vamos lá, versículo 3. Porque ainda sois carnais. Quer dizer, se há alguma dúvida aqui sobre a carnalidade do crente, aqui Paulo, mais uma vez, deixando bem claro. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Então veja bem, aqui Paulo usa a palavra carnais 2 vezes e depois compara com carnal é andar segundo os homens, ou seja, andar como os homens. Que homens? Os não salvos. Então entenda, o crente carnal, ele anda, ele vive, ele parece como um crente. O crente carnal e uma pessoa perdida, que vive para a carne, a diferença é pouquíssima, às vezes você nem perceber. Mas ele é salvo, está dizendo aqui. Ó. Agora note,
Porque ainda sois carnais. Ainda. Por que esse ainda? Porque todo mundo começa carnal. Quando eu fui salvo no dia 21 de junho de 1991, eu era carnal, gente. Eu sei, é difícil acreditar que um dia eu fui carnal, mas eu era carnal. E no dia 22 de junho, eu não era esse gigante da fé que hoje eu também não sou. Mas no dia 22 de junho, eu ainda era o quê? Carnal. Por quê? Porque eu ainda era carnal. Porque nós começamos carnais. Todo mundo começa carnal. Todo mundo sai da carne. Mas é ainda. Ainda sois carnais. Ou seja, a ideia aqui é que você deve estar crescendo espiritualmente, diminuindo carnalmente, digamos assim, porque um dia você deve deixar de ser carnal e ser espiritual. Eles não eram ainda, né? Ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Ou seja, vocês vivem igual aos perdidos. Você faz igual o mundo faz, você se comporta igual o mundo se comporta, você pensa e raciocina igual ao mundo, você faz tudo igual ao mundo, vocês andam segundo os homens. Por quê? Porque são carnais. Por quê? Porque os homens perdidos, o mundo sem Cristo, eles são o quê? São carnais. Eles não têm o Espírito, nós temos de novo, claro que são carnais. E se nós somos carnais, e se eles são carnais, então nós vamos andar segundo a eles, nós vamos andar como eles. Igual a eles. Então essa é outra forma de identificar o crente carnal. A gente está andando segundo os homens, porque os homens andam segundo a carne, e segundo eles, então eu estou andando segundo a carne também. Mas o terceiro ponto que eu quero fazer é o quê? O primeiro ponto foi ausência de crescimento espiritual. O segundo ponto foi relutam e rejeitam a pregação. E número 3, eles não se dão bem com os irmãos. Havendo entre vós inveja, contenda e dissensão. Essas três coisas, inveja, contenda e dissensão, nós vamos ver mais tarde, são são obras da carne. Tá? Se você olhar lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 19, nós temos, porque as obras da carne são manifestas. Tá? Então isso aqui é Paulo escrevendo para os Gálatas sobre as obras da carne. Tá? Essas obras da carne são obras que estão presentes na carne de todos nós. E todos nós temos essa carne. Eu tenho, você tem. Então dentro da carne tem a semente e a possibilidade, a propensidade para a gente cometer, praticar, fazer qualquer uma destas obras que vamos ler agora, tá? Porque as obras da carne são manifestas. O que quer dizer manifestas? Elas aparecem, vão ser manifestadas. As obras da carne a gente vê, tá? Dá para observar, elas se manifestam, não ficam escondidas, não ficam obscuras, elas são manifestas. Tá? Por isso que ele falou, porque as obras da carne são manifestas. Elas vão brotar, vão surgir, vão aparecer, vão ser vistas. As quais são? Aí começa: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Agora veja só, ele lista um monte, mas as primeiras 4 obras da carne são obras de natureza o quê? Sexual. Não é interessante isso? Vários lugares do Novo Testamento a Bíblia lista obras da carne, ou transgressões, ou pecados. E todas as listagens, sem exceção, no topo da lista, sempre são pecados de natureza sexual. Por que será isso? Porque são os pecados que mais assolam, perturbam, derrubam, escravizam e derrotam o ser humano. Era assim com os judeus. Os judeus tinham o quê? Era idolatria, e depois era o quê? Adultério, fornicação. Lembra o Testamento? Era a mesma coisa. Então aqui no Novo Testamento está dizendo o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Aí depois aqui tem o quê? Idolatria. Igual os israelitas, gente. Você pode ver, no Velho Testamento, o que mais derrubava era isso. Eles estavam cometendo adultério e fornicação com quem não devia lá na terra, e idolatria. E aqui está a mesma coisa. Tá? Idolatria, adultério e fornicação, impureza, lascívia, tudo a ver com pecados de natureza sexual. Idolatria, aí começa feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, aí no versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, isso aqui não é uma lista final não, tem mais coisas como essas, mas aqui tem uma listazinha já interessante. Agora, note o seguinte, lá no nosso texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, fala assim:
Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Essas três coisas mencionadas em 1 Coríntios 3,3, nós encontramos em Gálatas 5, versículo 20 e 21. Lá fala, porfia, dissensões e invejas. Calma, pastor, lá falava inveja, dissensões, lá não falava porfia, lá falava contendas. Ok, se você olhar no dicionário porfia, a palavra porfia, no dicionário português, quer dizer contenda de palavras. Então porfia e contenda é a mesma coisa. Então você veja que as três coisas que Paulo aponta para os crentes carnais, lá em 1 Coríntios 3,3, são as três coisas que estão na lista que o próprio apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Gálatas. Só que lá, em vez de contenda, ele colocou porfias. Tá? Porfia é isso, é uma contenda verbal, discussão de palavras. Né? Havia também dissensão e havia também inveja. Agora note que essas três coisas mencionadas em 1 Coríntios 3,3, que são repetidas em Gálatas 5, 19 e 21, elas são de natureza interpessoal. Por isso que ele fala, havendo entre vós. O problema aqui é que entre eles, entre os irmãos da igreja, estava havendo inveja, contenda e dissensão. Era algo que eles não estavam bem uns com os outros. Os irmãos não estavam se dando bem. E essa é o que nós estamos vendo, é que o crente carnal, ele não se dá bem com os irmãos. Ele arruma confusão. Ou é uma questão de inveja, é uma questão de discussão, que seria a contenda. Tá? Dissensão seriam diferenças. Então o crente carnal, ele nunca vai ter harmonia com os irmãos. Veja bem, ele é irmão, ele é crente. Mas ele não vai ter harmonia. Mas é igualzinho. O povo do mundo não tem harmonia com o crente. Porque o crente carnal é igual ao mundo, gente. O crente carnal é um bicho estranho, porque ele ao mesmo tempo ele é crente, ele é salvo, ele tem o espírito vivificado, ele está caminho do céu, é filho de Deus, mas ele vive segundo os homens. Ele é carnal. E o triste é o seguinte, ele nunca vai ter 100% harmonia com o mundo, e nem vai ter 100% de harmonia com o povo de Deus. Por quê? Porque ele é um bicho estranho. Ele não nem é do mundo, mas também não está todo correto perante Deus. Então não está nem lá, nem cá. Entendeu? O povo do mundo fala, tu é crente. E ele fala para o povo da igreja, vocês são fanáticos. Então não está bem com ninguém. A criatura mais miserável no mundo, sabe o que é? É aquele crente que é carnal. Porque o perdido carnal é igual porco na lama. Ele deita e rola, faz a festa. Agora, a ovelha, você joga a ovelha na lama, a ovelha não quer ficar na lama. Está entendendo? O crente espiritual está feliz da vida. O perdido, que é carnal, ele está feliz da vida. Ele não sabe o que está perdendo. Ele pensa que a vida é o que tem aqui, não tem um porvir, não existe. É isso aqui, tem que viver para agora. Então ele está vivendo para a carne, pela carne, através da carne. Ele é igual pinto no lixo, ele é igual porco na lama, ele está feliz da vida. Agora o crente carnal não. O crente carnal ele não está nem contente porque ele não está aqui, nem contente porque ele não está aqui. Ele está entre duas situações. Ele é a criatura mais miserável que tem no mundo. Pessoal, é estranho, porque eu sou assim, eu sou um crente carnal. Eu sou um crente carnal, pessoal. Só que tem uma coisa, eu estou muito feliz no mundo, não sinto falta. Então, peraí, você está se enganando. Se você é um crente carnal, que vive na carne, na carnalidade, aquilo não te incomoda, você está feliz com aquilo, então tem um motivo. Você não é ovelha, você ainda é porco. Por isso está feliz na lama, porque a ovelha pode estar na lama, a ovelha pode cair na lama, mas a ovelha não quer ficar na lama, a ovelha não gosta da lama. Quem gosta da lama é porco. Tá? Então entenda, se não há essa reluta, alguma coisa está errada. Lá em Hebreus, a Bíblia fala que Deus, ele açoita todo aquele que recebe como filho. E fala assim, e se não tens a disciplina, então não sois filhos, mas sois bastardos. Se Deus não está disciplinando você pela sua carnalidade, é porque você não é filho. Porque se fosse filho, Deus estava açoitando você. Então não existe essa de um crente estar vivendo carnalmente, na carnalidade, e ao mesmo tempo estar feliz da vida sem consequência nenhuma. Isso não existe. Isso não existe. Então, o que existe é um crente, a pessoa ser salva, viver na carne e ser açoitada por Deus, incomodada pela consciência, aí isso existe. Porque tem muita gente que, eu conheço muita gente que fala, se você realmente é crente, como se pudesse ser crente de mentirinha, tá? Mas se você realmente é crente, então
então você não peca, você se errar de vez em quando, aquilo vai... Não. Gente, é possível, infelizmente, é possível a pessoa ser salva da Silva e viver igual ao mundo. Agora, não em paz e não ser os açoites de Deus, do Pai que ele trata como filho. Essas duas coisas são compatíveis uma com a outra, ou uma ou outra. Mas aqui nós vemos que as pessoas lá, os crentes lá na igreja de Corinto, havia inveja entre eles, né? Inveja do que era, do que tinha, não sei, mas havia inveja. Eles estavam sempre se envolvendo com discussões e disputas e politicagem, e não gosto de você porque você é isso, não porque você é aquilo, aquelas briguinhas entre os irmãos, havia muito disso, se metendo em assuntos alheios e fofocas e tomando partido, e isso tudo resulta em divisão, que é dissensão. Dissensão sempre leva a discussão. Então, haviam isso, e essas coisas, essas obras da carne que nós vimos lá em Gálatas 5, elas sempre separam, elas sempre destroem a harmonia. Sempre. Esse é o problema. Muitas vezes você pensa, por exemplo, obras da carne, tem aqui, no final está dizendo aqui, bebedices. Aí você fala, não pastor, peraí, bebedice une, meus amigos, a gente vai tomar uma, a gente senta naquela rodinha de bar, a gente toma umas, aquele nos une, aquela... No começo. Mas em breve separa. É briga, é confusão. Sempre vai ter. A obra da carne, qualquer uma delas, sempre vai trazer divisão. No começo pode até unir, mas o efeito final é divisão. Podemos aplicar isso a qualquer uma dessas coisas aqui. Inclusive, adultério, fornicação, mesma coisa. Pode dar aparência que está unindo, mas o final vai separar. Porque não está sendo aplicado. Veja bem, aqui, deixa eu só clarificar isso. Aqui, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Eu mencionei que são 4 obras da carne de transgressões, pecados de natureza espiritual, da natureza sexual. Isso não quer dizer que sexo é errado, que Deus é contra sexo, que sexo é pecado. Não. Sabe quem inventou o sexo? Foi Deus. Sabe quem criou o homem e a mulher para serem seres sexuais? Foi Deus. Então, sexo não é o problema. O problema é quando a coisa é feita fora do padrão do plano de Deus. Por exemplo, adultério é o quê? É sexo fora do casamento. Fornicação é o quê? É sexo antes do casamento. Lascívia, impureza, justamente são coisas ligadas a sexo fora do plano de Deus. Então, quando é dentro do plano de Deus, une. Quando é dentro do casamento, une. Quando é fora do casamento, separa. Mais cedo ou mais tarde, separa. Então, tem que ter muito claro com isso. Idolatria. Pode ser que junta no começo. Vou dar um exemplo. Futebol. Muita gente vai para o estádio assistir o jogo. Vai muita gente lá assistir CSA e CRB. Aí une. Se uniram para assistir o jogo. Pronto. Aí quando termina o jogo, as duas torcidas vão se pegar. Porque uma das duas perdeu. Aí uma vai querer bater na outra porque ganhou. E a outra porque perdeu. Ou seja, aquela união que trouxe eles para o jogo de futebol, logo vira o quê? Esculhambação, desunião. E assim vai, qualquer coisa, gente. Todas as obras da carne, elas começam com aparência de união. Como todo pecado no começo é o quê? É bom, mas depois ele desmancha. E esse é o problema com os crentes carnais. Eles são engodados, eles são atraídos, eles são enganados a participar das obras da carne com a promessa de uma solução, promessa de que seja o que for. E depois que você engole a isca, aí vem um anzol. E aí que vem um problema. E na igreja em Corinto tinha muito problema com crentes carnais. E a gente pode saber esses crentes carnais pelo quê? Pela ausência de crescimento espiritual, por relutar e rejeitar o que é pregado, e porque, de alguma forma ou de outra, não se dão bem com os irmãos. Não quer dizer que não se dão bem com nenhum deles, ninguém. Não, pode ser que é com um, ou com 2, ou com 10. Mas existe discordância, existe algum problema. Isso é sinal de carnalidade. E carnalidade é sinal de obras da carne. E obras da carne sempre vão trazer desunião, desintegração e problemas. E nunca trazem a bênção de Deus.